A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, seja para todos nós. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui na nossa igreja virtual, @avivamento24AD. Eu me chamo Eduardo e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade e matemática, e cores, o que explica as cores do fundo do cenário e de nossas vestes santas, que são somente utilizadas para atividades de santidade do Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-la no dia a dia. O nosso trabalho é com essas 3 fórmulas porque nós temos apóstolo e também sacerdote. E por nós termos as 2 autoridades espirituais que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42, João 15, versículo 15. E veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco, em um só Espírito. Por isso seja fiel, como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual, @avivamento24AD, de ministrar 24 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os 24 rebanhos dos verdadeiros adoradores do Senhor Deus e dos que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do Senhor Deus, para a sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporcionam um alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo sempre tiveram sorteios, para que não houvesse manipulação de sentimentos, emoções ou interesse dos seres humanos, dando uma total direção ao Senhor Deus, para que fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento em que houveram sorteios, os livros de Atos, capítulo 1, nos versículos 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e 26, Neemias, capítulo 10, com foco no versículo 34, Neemias, capítulo 11, no versículo 1 e versículo 2, e no livro da Sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para o comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção, seja você também membro dessa igreja virtual, @avivamento24AD, escolhendo um número de 1 a 24, pois além de estarem recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações além das realizadas durante as lives, de segunda a sexta. Você estará recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. E para ser membro dessa igreja virtual, basta estar seguindo ou se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo seu nome e que você é membro da Avivamento 24AD. E diga qual número de rebanho de 1 a 24 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta, espalha, e o reino dividido não prospera. Mateus capítulo 12. E saibam que estamos oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada que esses ministérios de sorteios não são do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer, até nós, que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. E essa é apenas uma das mais de 50 denúncias com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais, sem contar as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, que o prêmio somado ultrapassa 1 bilhão de reais, para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas, as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus ou Cristo de forma ainda mais eficiente. Pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que nós estamos ao vivo, nesse momento, podem ter acesso à graça de Cristo.
Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé. Para ter muita fé também ao se ajuntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos, nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteção quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscrito ou seguidores e ofertantes nesse ministério do Senhor Jesus ou Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus capítulo 12, nos versículos 25 e 30 a 32, Lucas 5, versículo 14, Lucas 6, 38 e 40, Lucas 11, 41, 42, Romanos 15, 16 a 18 e Provérbios 11, 25. E dependendo da rede social em que estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live. E em outras redes sociais, você vai encontrar o vídeo fixado no nosso perfil. E lembrando que, além de discípulos e amigos do Senhor Jesus ou Cristo, nós também somos um grupo de empresários e que a inauguração de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalho, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casas no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se ajuntar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Glórias ao nosso Senhor Deus, sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, a mais uma live aqui na nossa igreja virtual, @avivamento24ad. Eu me chamo Eduardo e sou dessa igreja virtual. Vamos estar fazendo uma oração aqui para poder dar início à nossa live, que diz assim: Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da tua igreja virtual, @avivamento24ad. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser muitíssimos abençoados e que haja o sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluias e meu muitíssimo amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão mais uma vez pela presença de todos. Agora estarei fazendo mais uma oração aqui para poder estar apresentando minhas mãos ao nosso Senhor Deus e ao Espírito Santo do nosso Senhor Deus, que diz assim: Senhor Deus, eu peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os 24 capítulos dentre os 66 livros da Bíblia Sagrada para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todos os 24 rebanhos dos verdadeiros adoradores do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Também peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora, para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria, através da tua santa palavra que é viva, é vida, é espírito e vivifica cada vida alcançada nessa live. E que haja o sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo em nossas vidas. É o que eu peço e já lhe agradeço, em um nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluias, o meu muitíssimo amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença de todos, pela presença do Espírito Santo do nosso Senhor Deus nessa live. Vamos estar fazendo aqui mais uma oração para poder tirar toda essa carga negativa, todo esse espírito do mal que possa estar te oprimindo. E lembrando que nossas orações são todas numeradas, assim como as orações no livro de Salmos, todas numeradas. Vamos aqui à oração. A oração de número 13. Vamos aqui na oração de número 13, que diz assim: Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que pela autoridade que me foi dada, em o nome santo do nosso Senhor Jesus o Cristo, sai agora toda a obra do mal, sai dessa vida, sai dessa casa, sai dessa empresa, sai desse comércio e sai desse veículo. Sai agora toda a obra maligna de medo, dúvida e ansiedade, e que prevaleça as abundâncias do Senhor Jesus o Cristo, e todo o espírito do mal e a sua obra caia por terra, em o nome santo do nosso Senhor Jesus o Cristo, nosso Salvador, e que haja o sangue do nosso Senhor Deus
É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluias, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui dar início ao sorteio dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu vou ler apenas 3 versículos de cada capítulo sorteado. Mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para a sua meditação. Assim você vai trazer para a sua presença anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, seja onde você estiver. Escolha agora um número de 1 a 24 para você poder fazer parte do rebanho dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Assim como está escrito em João 4, do 21 a 26, que Deus é Espírito e importa que os que o adoram, o adorem em Espírito e em verdade. Glórias ao nosso Senhor Deus. Hoje estaremos sorteando os rebanhos de número par, mas você que faz parte do rebanho de número ímpar também sairá com uma palavra para a sua meditação. Então escolha aí o seu número de 1 a 24. Vamos aqui dar início. Rebanho de número 22, par, e rebanho de número 21, ímpar. Rebanho de número 22, par, e rebanho de número 21, ímpar. Vamos estar aqui meditando no livro de Amós. Contém 9 capítulos. Livro de Amós contém 9 capítulos. Amós, capítulo 1. Amós, capítulo 1. Contém 15 versículos, que diz assim: juízos de Deus contra diversas nações. Nos versículos 7, 8 e 9 diz assim: por isso porei fogo ao muro de Gaza, e ele consumirá os seus palácios, e exterminarei o morador de Asdod, e o que tem o cetro de Asquelon, e porei a minha mão contra Ecrom, e o restante dos filisteus perecerá, diz o Senhor Jeová. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Tiro e por 4 não retirarei o castigo, porque entregaram todos os cativos a Edom e não se lembraram da aliança dos irmãos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 18, par, e rebanho de número 17, ímpar. Rebanho de número 18, par, e de número 17, ímpar. Vamos estar aqui meditando no livro de 1 Timóteo, contém 6 capítulos. No livro de 1 Timóteo, que contém 6 capítulos. Capítulo 5 do livro de 1 Timóteo para os rebanhos de número 18 e rebanho de número 17 estarem meditando. 1 Timóteo, capítulo 5, contém 25 versículos, que diz assim: regras para as viúvas e os presbíteros. Nos versículos 2, 3 e 4. As mulheres idosas como as mães, as moças como as irmãs, em toda a pureza. Honra as viúvas que verdadeiramente são viúvas. Mas se alguma viúva tiver filhos ou netos, aprendam primeiro a exercer piedade para com a sua própria família e a recompensar seus pais, porque isto é bom e agradável diante de Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Gratidão pela presença de todos. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Gratidão. Não deixem de curtir, comentar, compartilhar essa nossa live para outras pessoas verem a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Deus, sem dogmas, sem religiosidade, sem manipulação ou sentimento do ser humano. Somente o Espírito Santo do nosso Senhor Deus. Saiu agora o rebanho de número 10, par, e rebanho de número 9, ímpar. Rebanho de número 10, par, e rebanho de número 9, ímpar. Vamos estar aqui meditando no livro de Efésios, contém 6 capítulos. Livro de Efésios, 6 capítulos. Capítulo 2 do livro de Efésios. Efésios, capítulo 2,
contém 22 versículos, que diz assim: a união dos judeus e gentios em Cristo, nos versículos 12, 13 e 14, que naquele tempo estavas sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavais longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 20, par, e rebanho de número 19, ímpar. Rebanho de número 20, par, e de número 19, ímpar. Vamos estar aqui meditando no livro de Tito, 3 capítulos. O livro de Tito contém 3 capítulos. Capítulo 3 do livro de Tito, para os rebanhos de número 20 e 19 estarem meditando. Tito, capítulo 3, contém 15 versículos, que diz assim: mais instruções sobre a conduta dos santos, nos versículos 5, 6 e 7, não pelas obras de justiças que houvéssemos feitos, mas segundo a sua misericórdia nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificado pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 8, par, e rebanho de número 7, ímpar. Rebanho de número 8, par, e rebanho de número 7, ímpar. Vamos estar aqui meditando no livro de 1 Reis, contém 22 capítulos. 1 Reis contém 22 capítulos. Capítulo 8 do livro de 1 Reis, para os rebanhos de número 8 e rebanho de número 7 estarem meditando. 1 Reis, capítulo 8. Contém 66 versículos, que diz assim: a oração de Salomão, nos versículos 26, 27 e 28. Agora também, ó Deus de Israel, cumpra-se a tua palavra que disseste a teu servo Davi, meu pai. Mas, na verdade, habitaria Deus na terra, eis que os céus e até o céu dos céus não te poderiam conter, quanto menos esta casa que eu tenho edificado. Ouve, pois, a oração de teu servo e a sua súplica, ó Senhor meu Deus. Atende o clamor e a oração que o teu servo hoje faz diante de ti. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 2, par, e rebanho de número 1, ímpar. Rebanho de número 2, par, e rebanho de número 1, ímpar. Vamos estar aqui meditando no livro de 3 João, 1 capítulo. Livro de 3 João, 1 capítulo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui no livro de 3 João, contém 15 versículos, que diz assim: o apóstolo João elogiando os seus discípulos por praticarem a verdade. Diz assim nos versículos 5, 6 e 7. Amado, procedes fielmente em tudo que fazes para com os irmãos e para com os estranhos, que em presença da igreja testificaram do teu amor, os quais se conduzires como é digno para com Deus, bem farás. Porque pelo seu nome saíram nada tomado dos gentios. Glórias ao nosso Senhor Deus. Estarei sorteando agora uma das mais de 50 denúncias que nossas igrejas e canais virtuais estão apresentando, em que nós estamos oferecendo dinheiro para quem provar com base na Bíblia Sagrada que nós estamos errado ou mentindo.
E isso é para que todos vocês vejam a nossa sinceridade, transparência e profundidade do conhecimento e entendimento que é superior ao conhecimento que nós temos sobre as Escrituras Sagradas. Mas lembrando que para participar basta sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. Vamos aqui ao sorteio da denúncia. A denúncia de número 11. Vamos aqui na denúncia de número 11, que diz assim: em nossa 11ª denúncia, nós estamos afirmando que o amor e amar do Senhor Jesus ou Cristo é sim condicional, que a salvação e a vida eterna são promessas do Senhor Jesus e está escrito que são apenas para quem tem obras e é um vencedor de lutas até o fim. E se você ou quem você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada que uma dessas nossas afirmações são mentira, vai receber um prêmio de 2 milhões de reais em dinheiro. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais uma oração para poder tirar toda essa carga negativa, todo esse espírito do mal. E lembrando que nossas orações são todas numeradas, assim como as orações no livro de Salmos, todas numeradas. A oração de número 6. Vamos aqui na oração de número 6. Glórias ao nosso Senhor Deus. Que diz assim: glorioso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, eu peço ao Senhor que haja a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus o Cristo em todos os setores dessa vida, dessa residência, em todos os setores dessa empresa e desse comércio e desse veículo, pelo poder que há no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo, e que chegue agora a santa paz do nosso Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluias, meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença de todos. E lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu estou lendo apenas 3 versículos de cada capítulo que eu estou sorteando. Mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para a sua meditação. Assim você vai trazer para a sua presença anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, seja onde você estiver meditando. E não deixe de escolher o seu número de rebanho, de 1 a 24. E toda live você vai estar recebendo uma palavra revelada pelo nosso Senhor Deus, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas para a sua meditação e aumentar a sua fé. Romanos 10, no versículo 17, está escrito assim: de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui dar continuidade ao sorteio dos rebanhos dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos aqui. Rebanho de número 4, par, e rebanho de número 3, ímpar. Rebanho de número 4, par, e de número 3, ímpar. Vamos estar aqui meditando no livro de 2 Timóteo, 4 capítulos. Livro de 2 Timóteo, 4 capítulos. Capítulo 2 do livro de 2 Timóteo. Vamos aqui, 2 Timóteo, capítulo 2. Contém 26 versículos. Perdão. Que diz assim: encorajamento e conselhos. Diz assim nos versículos 2, 3 e 4. E o que de mim, entre muitas testemunhas ouvistes, confia a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem a outros. Sofre, pois, comigo as aflições como um bom soldado de Jesus o Cristo. Ninguém que milita se embaraça com negócios dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 16, par, e rebanho de número 15, ímpar. Rebanho de número 16, par, e de número 15, ímpar. Vamos estar aqui meditando no livro de 2 Pedro, 3 capítulos. Livro de 2 Pedro,
3 capítulos. 2 Pedro, 3 capítulos. Capítulo 1 do livro de 2 Pedro, para os rebanhos de número 16 e rebanho de número 15 estarem meditando. 2 Pedro, capítulo 1, contém 21 versículos, que diz assim, que Deus nos chamou, nos versículos 2, 1, 2 e 3. Simão Pedro, servo e apóstolo do nosso Senhor Jesus o Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus o Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor, como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e virtude. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 14, par, e rebanho de número 13, ímpar. Rebanho de número 14, par, e de número 13, ímpar. Vamos estar aqui meditando no livro de Colossenses, 4 capítulos. Livro de Colossenses contém 4 capítulos. Colossenses, capítulo 2. Colossenses, capítulo 2. Glórias ao nosso Senhor Deus. Toda honra, toda glória seja dada mais e mais ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Colossenses, capítulo 2, para os rebanhos de número 14 e rebanho de número 13, estarem meditando, contém 23 versículos, que diz assim, como devemos permanecer em Cristo. Nos versículos 5, 6 e 7 diz assim, porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo, em espírito estou convosco, regozijando-me vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Como, pois, recebestes o Senhor Jesus o Cristo, assim também andai nele, arraigados e edificados nele e confirmados na fé, assim como fostes ensinados nela, abundando em ação de graças. Glórias ao nosso Senhor Deus. Rebanho de número 6, par, e rebanho de número 5, ímpar. Rebanho de número 6, par, e rebanho de número 5, ímpar. Vamos estar aqui meditando no livro de Gálatas, 6 capítulos. Livro de Gálatas contém 6 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gálatas, capítulo 2, para os rebanhos de número 6 e rebanho de número 5 estarem meditando. Gálatas, capítulo 2, contém 21 versículos, que diz assim, o comportamento repreensível de Pedro, nos versículos 14, 15 e 16, diz assim, mas quando vi que não andava bem e direitamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro, na presença de todos, se tu, sendo judeu, vives como gentios e não como judeus, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Nós somos judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus o Cristo. Temos também crido em o nosso Senhor Jesus o Cristo, para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei. Portanto, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 24, par, e rebanho de número 23, ímpar. Rebanho de número 24, par, e de número 23, ímpar. Vamos estar aqui meditando no livro de Livro de Naum contém 3 capítulos. Livro de Naum contém 3 capítulos.
Naum, capítulo 3, para os rebanhos de número 24 e rebanhos de número 23 estarem meditando. Vamos aqui, Naum. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Não deixem de curtir, comentar, compartilhar essa nossa live para mais honra e mais glória do nosso Senhor Deus. Naum, capítulo 3, contém 19 versículos, que diz assim: a completa ruína de Nínive. Nos versículos 2, 3 e 4. Estrépito de açoite há, e o barulho do ruído das rodas, os cavalos atropelam e os carros vão saltando. O cavaleiro levanta a espada flamejante como a lança relampejante. E ali haverá uma multidão de mortos, abundância de cadáveres, e não terão fim. Os defuntos tropeçarão nos seus corpos, por causa da multidão dos pecados da meretriz muito graciosa, da mestra da feitiçarias, que vendeu as nações com as suas fornicações e as famílias pelas suas feitiçarias. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao último número de rebanho, 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor Jesus o Cristo. Rebanho de número 12, par, e rebanho de número 11, ímpar. Rebanho de número 12, par, e de número 11, ímpar. Vamos estar aqui meditando no livro de 1 Samuel, 31 capítulos. Livro de 1 Samuel, 31 capítulos. Capítulo 9 do livro de 1 Samuel. Primeira Samuel, capítulo 9, contém 27 versículos, que diz assim. Perdão. Saul procura as jumentas perdidas. Nos versículos 2, 3 e 4. Perdão. Este tinha um filho cujo nome era Saul, moço e tão belo que entre os filhos de Israel não havia outro homem mais belo do que ele. Desde os ombros para cima sobressaía a todo o povo. E perderam-se as jumentas de Quis, pai de Saul. Por isso disse Quis a Saul: seu filho, toma agora contigo um dos moços, levanta-te e vai procurar as jumentas. Passaram, pois, pela montanha de Efraim, e dali passaram a terra de Salizá. Porém, não se acharam depois. Passaram a terra de Saalim, porém, tão pouco estavam ali. Também passaram a terra de Benjamim, porém, tão pouco se acharam ali. Glórias ao nosso Senhor Deus. Estarei sorteando aqui uma das mais de 50 denúncias que nossas igrejas e canais estão apresentando, mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. Glórias ao nosso Senhor Deus. A denúncia de número 19. Vamos aqui na denúncia de número 19, que diz assim: o Senhor Jesus, o Cristo, afirmou uma classe que é daqueles que creem nele, e são esses que os que creem que têm todas as promessas. Você é um que crê, ou você é uma que apenas acredita e acha que crê? Se você ou quem você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada de que crer e acreditar são a mesma coisa, vai receber um prêmio de R$1 milhão em dinheiro. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui estar fazendo mais uma oração para poder tirar toda essa carga negativa, todo esse espírito do mal que possa estar te oprimindo de alguma forma ou alguma maneira. Vamos aqui. A oração de número 14. Oração de número 14. Que diz assim: Senhor Deus, haja a paz e a graça do nosso Senhor Jesus o Cristo em todos os setores dessa vida, dessa casa, desse local de trabalho e desse veículo, pelo poder
com o poder dessa palavra que está sendo enviada agora, e toda palavra irá se cumprir. Em o nome santo do nosso Senhor Jesus o Cristo, e que haja agora o sangue do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, em nossas vidas, nos purificando de todo o mal. Glórias, aleluias, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui dar continuidade ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Agora eu peço a vocês que mentalizem aí um número de 1 a 24, que no final dessa nossa live, o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa estar falando ao seu coração. Sem dogmas, sem religiosidade, sem manipulação, sem manipulação nenhuma do ser humano. Somente você e o Espírito Santo. Então faça a sua pergunta aí mentalmente, que no final dessa nossa live, o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa estar te respondendo através de um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus, para a sua meditação, e assim está aumentando a sua fé. Romanos 10, no versículo 17, está escrito assim: de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui dar continuidade ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Não deixe de mentalizarem aí, escolher o número de 1 a 24. Vamos aqui. Saiu o livro de 1 Coríntios, contém 16 capítulos. 1 Coríntios, 16 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Capítulo 5 do livro de 1 Coríntios. Graças te dou, Senhor. Primeira Coríntios, capítulo 5. Vamos aqui no livro de 1 Coríntios, capítulo 5. Contém 13 versículos, mas lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu estou lendo apenas 3 versículos de cada capítulo que eu estou sorteando. Mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para a sua meditação. Assim você vai trazer para a sua presença anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Seja onde você estiver meditando nas Escrituras Sagradas. Capítulo 5 de 1 Coríntios diz assim: imortalidade na igreja. Nos versículos 2, 3 e 4. Estais ensoberbecidos e nem ao menos vos entristecestes, por não ter sido dentre vós tirado quem comete tal ação. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei, como se estivesse presente, que o tal ato praticou. Perdão. Em nome de nosso Senhor Jesus o Cristo, juntos vós e o meu espírito pelo poder de nosso Senhor Jesus o Cristo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Jó, 42 capítulos. Livro de Jó, 42 capítulos, perdão. Capítulo 31 do livro de Jó. Vamos aqui no livro de Jó, capítulo 31. Contém 40 versículos, que diz assim: Jó declara-se íntegro. Glórias ao nosso Senhor Deus. Nos versículos 1, 2 e 3. Fiz aliança com os meus olhos, como, pois, cobiçaria uma virgem? Que porção teria eu do Deus lá de cima? Ou que herança do Todo-Poderoso teria para mim, desde as alturas? Porventura, não é a perdição para o perverso, o desastre para os que praticam iniquidade. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Zacarias contém 14 capítulos. Zacarias, 14 capítulos. Capítulo 11 do livro de Zacarias. Vamos aqui no livro de Zacarias, capítulo 11. Contém 17 versículos, que fala sobre os 2 cajados. Nos versículos 7, 8 e 9. Eu, pois, apacentei as ovelhas da matança,
as pobres ovelhas do rebanho. Tomei para mim 2 varas, a uma clamei graça, e a outra chamei união. Assim apacentei as ovelhas e destruí os 3 pastores num mês, porque a minha alma se impacientou deles, e também a alma deles se enfastiou de mim. E eu disse: não vos apacentarei, mas o que morrer, morra, e o que for destruído, seja destruído, e as que restarem, comam cada uma a carne da outra. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Romanos, 16 capítulos. Romanos, 16 capítulos. Capítulo 3 do livro de Romanos. Romanos, capítulo 3. Romanos, capítulo 3. Contém 31 versículos, que diz assim: todos condenados pela lei. Nos versículos 2, 3 e 4. Muito em todo o sentido, porque primeiramente as palavras de Deus lhe foram confiadas. Pois que, se alguns foram incrédulos, a sua incredulidade aniquilara a fidelidade de Deus. De maneira nenhuma sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que sejam justificados em tuas palavras e venças quando foi julgados. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Deuteronômio, 34 capítulos. Deuteronômio, 34 capítulos. Capítulo 26 do livro de Deuteronômios. Capítulo 26. Contém 19 versículos, que diz assim: fala sobre a aliança, nos versículos 17, 18 e 19. Hoje declarastes ao Senhor que ele te será por Deus, que andarás nos meus caminhos, guardarás os meus estatutos, os seus mandamentos, os seus juízes, e darás ouvidos à sua voz. E o Senhor hoje te declarou que tu lhes serás por seu próprio povo, como te tem dito, aqui guardarás todos os seus mandamentos, para assim te exaltar sobre todas as nações que criou para louvar, e para a fama, para a glória, e para que sejas um povo santo ao Senhor teu Deus, como tem falado. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Isaías, 66 capítulos. Isaías, 66 capítulos. Isaías, capítulo 60. Isaías, capítulo 60. Vamos aqui no livro de Isaías, capítulo 60. Contém 22 versículos, que diz assim, fala sobre a glória de Sião. Nos versículos 1, 2 e 3. Levanta-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Porque eis que as trevas cobriram a terra e a escuridão dos povos. Mas sobre ti o Senhor virá surgindo, e a sua glória se verá sobre ti. E os gentios caminharão à tua luz, e os reis ao resplendor que te nasceu. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos estar aqui fazendo mais uma oração para poder tirar toda essa carga negativa, todo esse espírito do mal que possa estar te oprimindo. E lembrando que nossas orações são numeradas, assim como as orações no livro de Salmos. Oração de número 19. Vamos aqui na oração de número 19, que diz assim:
Senhor Deus, o Todo-Poderoso, eu peço ao Senhor que seja destruída toda obra imunda e maligna que estiver na vida dos fiéis membros, dos verdadeiros adoradores que estão conectados nessa live da tua igreja virtual, @avivamento24AD, e que haja o sangue do nosso Senhor Jesus, o Cristo, em nossas vidas, e haja a libertação dessas vidas de todo espírito maligno, em o nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluias, o meu muitíssimos. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui dar continuidade ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Não deixem de escolher o seu número de 1 a 24, que no final dessa nossa live, o Espírito Santo do nosso Senhor Deus vai estar te enviando um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas para a sua meditação e assim aumentar a sua fé. Romanos 10, 17 está escrito assim: de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao livro. Livro de Ezequiel, 48 capítulos. Ezequiel, 48 capítulos. Livro de Ezequiel, capítulo 37. Ezequiel, capítulo 37. Contém 28 versículos, que diz assim: a união das nações. Nos versículos 15, 16 e 17, diz assim: e outra vez veio a minha palavra do Senhor, dizendo: tu, pois, ó filho do homem, toma um pedaço de madeira e escreve nele por Judá e pelos filhos de Israel, seus companheiros, e toma outro pedaço de madeira e escreve nele por José, vara de Efraim, e por toda a casa de Israel, seus companheiros, e ajunta um ao outro, para que se unam e se tornem uma só vara na tua mão. E quando te falarem os filhos do teu povo, dizendo, porventura, não nos declararás o que significam essas coisas? Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Ruth, 4 capítulos. Livro de Ruth, 4 capítulos, capítulo 2. Livro de Ruth, capítulo 2. Ruth, capítulo 2. Contém 23 versículos. Ruth respiga os campos de Boaz, nos versículos 5, 6 e 7. Depois perguntou Boaz a seu moço, que estava posto sobre os segadores, de quem é esta moça? E respondeu o moço, que estava posto sobre os segadores, e disse: esta é a moça moabita, que voltou com Noemi dos campos de Moabe. Disse-me ela: deixa-me colher espigas e ajuntá-las entre os feixes, atrás dos segadores. Assim ele veio, e desde pela manhã está aqui até agora, e a não ser um pouco que esteve sentada em casa. Glórias ao nosso Senhor Deus. Graças te dou, Senhor. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Êxodo, 40 capítulos. Êxodo, 40 capítulos. Capítulo 15. Êxodo, capítulo 15. E lembrando a todos vocês que em Provérbios 16, 33 está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Êxodo, capítulo 15, contém 27 versículos. As águas amargas. Perdão. As águas amargas, nos versículos 23, 24 e 25. Diz assim: então chegaram a Mara, mas não puderam beber das águas de Mara, porque eram amargas, por isso chamou-se o lugar Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? E ele clamou ao Senhor, que lhes mostrou um galho de árvore,
o qual ele lançou nas águas, e as águas se tornaram doces. Ali lhes deu estatutos e uma ordenança, e ali os provou. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Eclesiastes, 12 capítulos. Eclesiastes, 12 capítulos. Capítulo 8 do livro de Eclesiastes. Eclesiastes, capítulo 8, contém 17 versículos, que diz assim: a obediência devida ao rei. Nos versículos 3, 4, 5. Não te apresses a sair da presença dele, nem persiste em alguma coisa má, porque ele faz tudo o que quer. Porque a palavra do rei tem autoridade, e quem lhe dirá que fazes? Quem guarda o mandamento não experimentar nenhum mal, e o coração do sábio discernirá o tempo e o juízo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro, livro de Sofonias, 3 capítulos. Sofonias, 3 capítulos. Capítulo 2 do livro de Sofonias. Sofonias, capítulo 2, contém 15 versículos, que diz assim: juízos sobre os filisteus, nos versículos 5, 6 e 7. Ai dos habitantes da costa do mar, a nação dos quereteus, a palavra do Senhor será contra vós, ó Canaã, terra dos filisteus, e eu vos destruirei, até que não haja morador. A costa do mar será de pastos e cabanas para os pastores e currais para os rebanhos, e será a costa para o restante da casa de Judá, e ali apacentarão os seus rebanhos. De tarde se deitarão nas casas de Ascalon, porque o Senhor seu Deus os visitará e os fora tornar do seu cativeiro. Vamos aqui ao último livro a ser sorteado. Livro de 2 Samuel, 24 capítulos. 2 Samuel, 24 capítulos. Vamos aqui no livro de 2 Samuel. 2 Samuel. Vamos aqui ao capítulo. Capítulo 9 do livro de 2 Samuel. Capítulo 9 contém 13 versículos apenas, que diz assim: Davi e o filho de Jonathan. Perdão, no versículo 2, 3 e 4 diz assim: E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram à presença de Davi. Disse-lhe o rei: És tu Ziba? E ele disse: Servo teu. E disse o rei: Não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use com ele da benevolência de Deus? Então disse Ziba ao rei: Ainda há um filho de Jonathan, aleijado de ambos os pés. E disse-lhes o rei: Onde está? E disse-lhe Ziba ao rei: Eis que está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Glórias ao nosso Senhor Deus. E lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu li apenas 3 versículos de cada capítulo sorteado, mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para a sua meditação. Assim você vai trazer para a sua presença anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus, seja onde você estiver. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora vamos aqui para a revelação das nossas denúncias, que diz assim: essas denúncias te trazem o mínimo de 4 formas para você agir com elas. Em primeiro lugar, examinar a si mesmo. Em segundo lugar, examinando a sua fonte de segmento de fé espiritual religioso. Em terceiro lugar, agir defendendo pessoas que estão sendo vítimas de segmento de fé de forma errada. E em quarto lugar, é para você ter material de trabalho para agir, para você agir
e assim receber as recompensas. Examinem Mateus 16, do 24 a 27, e João capítulo 15, e também lutar contra as 4 atividades que são iniquidade, impiedade, anticristo e seita, pois são mandamentos do Senhor Jesus. Examinem Mateus capítulos 5, 7, 13, 15 e 23, e em João capítulo 7. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora vamos aqui para o sorteio dos 24 números que eu pedi para vocês estarem meditando aí. Para agora, estarei sorteando os 24 números para vocês estarem recebendo uma palavra revelada do nosso Senhor Deus, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus, para a sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre, e aumentar a sua fé. Como está escrito no livro de Romanos, capítulo 10, no versículo 17, está escrito assim: de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao sorteio. Se você escolheu o número 19, vai meditar no livro de Amós, capítulo 1. Número 9, 1 Timóteo, capítulo 5. Número 16, Efésios, capítulo 2. Número 11, Tito, capítulo 3. Número 20, 1 Reis, capítulo 8. Número 5, 3 João, capítulo 1. Número 3, 2 Timóteo, capítulo 2. Número 7, 2 Pedro, capítulo 1. Número 8, Colossenses, capítulo 2. Número 2, Gálatas, capítulo 2. Número 23, Naum, capítulo 3. Número 13, 1 Samuel, capítulo 9. Número 15, 1 Coríntios, capítulo 5. Número 24, Jó, capítulo 31. Número 17, Zacarias, capítulo 11. Número 22, Romanos, capítulo 3. Número 21, Deuteronômio, capítulo 26. Número 10, Isaías, capítulo 60. Número 10, capítulo 60. Número 12, Ezequiel, capítulo 37. Número 18, Ruth, capítulo 2. Número 4, Êxodo, capítulo 15. Número 14, Eclesiastes, capítulo 8. Número 6, Sofonias, capítulo 2. Número 1, 2 Samuel, capítulo 9. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora vamos aqui para nossas finalizações. Gratidão pela presença de todos. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Eu me chamo Eduardo e estou aqui ministrando na Igreja Avivamento 24AD, com lives de segunda a sexta-feira, às 18 horas e 7 minutos, até às 19 horas e 10 minutos. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus. Muita atenção nos benefícios e importâncias em você ser seguidor ou inscrito e membros ou ofertantes de uma de nossas igrejas virtuais, e também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo um número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além de receberem orações todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolo, e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte, você também tem a flexibilidade nos horários, desde as 6 horas e 48 minutos na desde as 6 horas da manhã e 48 minutos na a Igreja 70 Santos, na parte da tarde, a partir das 16 horas e 48 minutos, na AIG 1-318-37-300, e até às 1 hora e 12 minutos da madrugada, da Igrejas Benditas, para buscar o Senhor Deus, seja onde você estiver, e receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas, para você adquirir conhecimento e material de trabalho, para fazer a sua obra para com o Senhor Deus, e receber as recompensas.
Examine Mateus 16, do 24 a 27 e João capítulo 15. Também vai receber bases da Bíblia Sagrada concedidas pelo Senhor Deus diretamente para você e assim orar corretamente para após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda a obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as nossas lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. E dependendo da rede social, o link, o horário das lives de nossas igrejas virtuais e outras informações importantes vão estar na descrição do vídeo. Em outras redes sociais, abra o nosso perfil clicando na foto ou o nome da igreja que está aparecendo na tela e vá na aba de seguindo, onde você encontrará nossas 12 igrejas, ministérios e canais parceiros. E lembre-se de conferir todas as nossas mais de 50 denúncias apresentadas em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E cada uma delas vale desde 12 milhões de reais até 120 milhões de reais, para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. E se você quiser levar um de nossos templos físicos para a sua região, seja seu bairro, município, estado ou país, basta entrar em contato conosco através do privado de uma de nossas igrejas, de uma de nossas redes sociais, e nossa produção vai estar retornando o contato com as informações necessárias e tirando suas dúvidas. Lembrando que conosco os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas Escrituras Sagradas. Agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui no Brasil e também vocês de Portugal, Estados Unidos, Angola, Moçambique, Índia, Bangladesh, Rússia, México, África do Sul, Dinamarca, Inglaterra, Canadá, Itália, França, Espanha, Alemanha, Paraguai, Uruguai, Chile, Argentina, Japão, Colômbia, Turquia e todos que ainda não sabemos que acompanham nossas lives de segunda a sexta de todas as nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E assim sejam todos muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluias, o meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agradeço imensamente a presença do Espírito Santo do nosso Senhor Deus, que nos conduziu da melhor forma e melhor maneira para glorificarmos e exaltarmos mais e mais o nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E agradeço também a cada um de vocês que ficou comigo até o final dessa live. E também se você chegou no decorrer dessa nossa live, fico imensamente grato que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa abençoar e iluminar a cada um de vocês. E que possamos ser luz nas trevas. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão mais uma vez pela presença de todos e aguardo todos vocês na nossa próxima live, às 18h07, de segunda a sexta. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus. Glórias, aleluias e o meu muitíssimo amém.